Hola, hola. E, pessoal, boa noite. Acho que a gente já está no ar, né? Pessoal, boa noite. Acho que a gente já está no ar, né? Estamos, boa noite a todos aí. Hola, buenas noches. Boa Boa noite, noite. Ricardo. Boa noite, pessoal. Acho que a gente não está te ouvindo, Fábio. Fala aí. Alô? Opa. Ah, agora sim. Sim, né? Esperar ficar certinho 19, aí a gente inicia. Vão todo mundo já chegando aí, né? Se acomodando. Como é que é? Papel e caneta na mão para anotar as ideias e insights, para a gente trocar ideias depois, né, André? Ou a página do Word, né? É. Vai que sai livro depois, né? Exato. Aqui já deu 19 horas no meu relógio, Simone. Então, bora, André. Bora das boas-vindas. Um olá, pessoal, a todos que estão aí conosco nesse dia, né, nessa noite, aí depende onde a pessoa está instalada, né, no seu ambiente intrafísico. Hoje nós estamos na nossa abertura do 12º Fórum de Liderologia com a temática Empreendedorismo Evolutivo e é uma edição muito bacana, muito especial, que nós temos aí um trabalho conjunto, né, André, em protagonismo conjunto com nossos amigos evolutivos do IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Então, boa Isso, noite aí, André, vamos em frente. isso aí. Acho que é a primeira vez, né, que o fórum está sendo feito junto com o IPC. Pelo menos eu É não a me primeira, lembro. esse fórum, sim. Então tá super legal, né? A gente tá. Boa noite a todo mundo, né? A gente está transmitindo aqui no Zoom e ao vivo aí no canal da Liderare, no canal da Liderologia, né? No YouTube. Então, e a gente vai assistir daqui a pouquinho a conferência, né, Bases do Empreendedorismo Evolutivo, que é o evento que vai dar abertura ao 12º Fórum, com a professora Simone, com o professor Fábio Marques ali. E a gente já pede, né, Simone, para o pessoal desde já, como você falou, né, colocar caneta, papel para já anotar os insights, já anotar as inspirações, já mandar perguntas, dúvidas aí, quem estiver assistindo no YouTube, mandar no chat, que a gente vai pegar lá também no YouTube para trazer, o pessoal vai estar fazendo esse trabalho. E daqui a pouquinho o pessoal que está aqui no Zoom vai poder interagir também, né, com todo mundo. Aí a gente organiza uma fila ali para não ter confusão. Quem tiver no YouTube aí, né, deixa o like no vídeo, manda esse link para os amigos, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. A gente está fazendo a transmissão nos dois canais hoje. Perfeito. André, acho bacana você falar um pouquinho, contar quem é o IPC, com o que que vocês trabalham em termos de voluntariado, né? Para o pessoal que não conhece, está de primeira vez aí, conhecer o IPC. Ah, boa. Então, pessoal, apresentar o IPC rapidamente, né? O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, é uma das, foi, né? A primeira IC, Instituição Conscienciocêntrica, fundada ali por professor Valdo Vieira. São mais de 35 anos, né, de atividades voltadas para projeciologia, né, sobretudo os fenômenos projeciológicos, projeção da consciência, clarividência, processo de exteriorização de energias, tudo mais, e conscienciologia, né, de uma forma geral. Acaba que o IPC ele tem uma capilaridade muito grande, porque a gente tem unidades em várias cidades do Brasil, e algumas fora do Brasil também, né? Até pouco tempo atrás o IPC se
se colocava para trabalhar e para pesquisar o tema do empreendedorismo evolutivo, né? Hoje, os mater pensenes principais do IPC são a projeciologia e a paciologia, né? Que é o estudo da paz sob o ponto de vista, sob a ótica do paradigma consciencial, né? E o empreendedorismo evolutivo, empreendedorismologia, liderologia tá sendo capitaneada aí pela Liderare, né, Simone? Estamos juntos, meu amigo, estamos juntos. A gente vai trabalhando em protagonismo conjunto, trazendo as especialidades, né, dentro de um processo de aprofundamento, né, de cada especialidade, de cada expertise, e esse aprofundamento auxilia na qualificação, né, no aperfeiçoamento aí da ciência, da consciência, né, da conscienciologia. Então, o pessoal que não conhece também a Liderare, né, a Liderare é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado, é vinculada aos organismos da Conscienciologia, né, que hoje tem mais de 28, né, André? Mais de 28 instituições aí, sem fins de lucro, cada uma com uma especialidade, né, de estudo da Conscienciologia. E a liderologia, né, no nosso caso, que é a especialidade, a liderologia interassistencial e a empreendedorismologia evolutiva. Então, a gente trabalha, nossa equipe aí, são todos voluntários, a gente não recebe nenhum capital financeiro, né? Porque energético e de aprendizado conjunto a gente sempre recebe, né? É uma troca. Certeza. Mas Recebemos muito mais do que o trabalho que a gente oferece, né? então a gente doa, né, as nossas energias, nossas expertise, né, nosso trabalho voluntário, né, em prol do desenvolvimento, aperfeiçoamento e qualificação de líderes e empreendedores, com a ótica do paradigma consciencial, né? Ou seja, considerando aí as vidas passadas, a realidade das bioenergias, a influência das energias do líder nos ambientes, né? Toda essa questão desse paradigma que vai além, né, da matéria física, né? E considera toda essa realidade da consciência de modo multidimensional. E é muito bacana estar trabalhando em conjunto aí com nossos amigos da projeciologia e da paciologia, né? A favor aí do que sejamos consciências melhores, né? Para a gente ajudar aí nesse planeta, ajudar a gente a melhorar enquanto consciência, né? Enquanto cidadãos aí desse planeta. É isso aí. Eu acho que é legal a gente passar, né, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, depois da abertura, depois da conferência de abertura, a gente vai passar sobre os trabalhos que vão ser apresentados. Dá tempo de inscrever ainda, pessoal, pelo Simpla da Liderare. Eu pedi até para o pessoal deixar aí no chat, porque essa conferência agora ela é aberta, e também no YouTube, né? Mas dá para se inscrever até hoje no final do dia. As inscrições ainda estão abertas, porque hoje a gente já vai sentir o gostinho com a Simone e com o Fábio. E no sábado e no domingo a gente vai ter 2 dias assim altamente produtivos com pesquisas práticas, cases, casuísticas concernentes ao tema do empreendedorismo evolutivo, assim. Então, os trabalhos estão muito legais em várias áreas dentro da empreendedorismologia, cases aplicados, práticos. Com certeza, quem assistir vai ter muita inspiração para estiver atento para conduzir os seus próprios processos, né, de empreendedorismo. Vou pedir pro pessoal passar o videozinho de abertura agora pra gente já conectar aí com o evento. Para quem sente energia um pouquinho, né? Já percebe a energia do evento aí intensificando, né?
Então eu falei que já ainda dá tempo de inscrever pelo Simpla da Liderar e a inscrição tá super acessível, pessoal. Assim, tá basicamente de graça. Muito, muito baratinho. Aí o pessoal tá mostrando o, o Simpla. Só entrar ali na direita, ó. A gente está no segundo lote de inscrições, o primeiro lote se encerrou. Quem é voluntário da Liderária do IPC e do Colégio Invisível da Serenologia também tem um desconto, vai ficar ainda mais acessível. Mas assim, vale todo centavo do mundo aí para participar desse fórum e ter acesso às apresentações. Lembrando, né, Simone, que as apresentações ficam gravadas, né? Exato. Todo É, um ano. a pessoa pode fazer uma inscrição, eu não vou conseguir, né, participar no sábado ou no domingo. Ela vai ter acesso durante um ano, vai um link especial privado, né, para ela poder assistir no horário que ela puder, né? Sensacional, vale muito a pena. Bom, então assim. É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente passa a programação completa, a gente dá uma girada ali nas mesas de debates para vocês verem os artigos, os pesquisadores, tem cases fantásticos aí. Só de ver os títulos, vocês já vão começar a se conectar. Quem não se conectou ainda, né, com o fórum. Deixa então oficialmente apresentar a Simone e o Fábio, para a gente começar, né, dar início aí em alto estilo ao 12º Fórum de Empreendedorismo Evolutivo. O tema é base do empreendedorismo evolutivo, a conferência. A Simone, ela é empreendedora, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas no terceiro setor, dinâmica dos grupos e Smart Cities. Propositora, fundadora e membro do colegiado gestor da Liderário. E o Fábio, que está do lado dela, né? É médico, bem-vindo aí, Fábio. Bom dia. Empreendedor, especialista em clínica médica e medicina interna, propositor, fundador e membro do colegiado gestor da Liderário. Fiquem à vontade, a palavra é de vocês aí para abertura oficial do fórum. Show, pessoal, muito bom. Então, nós vamos trazer algumas questões relacionadas ao tema, né, empreendedorismo evolutivo. E lembrando sempre, né? Então, o que a gente traz através das nossas pesquisas é sempre com base nas nossas experiências, né, no dia a dia, tanto nas experiências de voluntariado, profissionais, na vida pessoal. Então, nós somos pesquisadores independentes, né, vinculados aí a liderar, e a gente tem esse olhar, né, da vida de maneira geral como um grande laboratório vivencial de aprendizagem. Então, tudo que a gente fala, que a gente traz, tanto nessa pesquisa que vocês vão ver, quanto em outras coisas que a gente vai trazendo de parte teórica e tal, ela sempre tem por base 99% de prática e 1% de teoria. Então, a ideia é a gente realmente estar compartilhando, né, essa teoria, essa prática com vocês, e aí a gente quer ouvir vocês depois também, né, para saber os insights, as experiências de vocês, se faz sentido, se não faz, para contribuir aí com essa nossa pesquisa. E lembrar também que a gente tem amigos aí da Argentina que vão estar assistindo, então a gente vai procurar falar devagar para que eles possam compreender ao máximo o que a gente vai estar dizendo aqui. E acaba sendo também um treino, né, para a gente falar mais devagar e também um treino aí para os nossos amigos em relação à língua portuguesa. Primeira coisa, princípio da descrença, né? Sempre. Então, valorize suas experiências, faça perguntas, reflita e chegue às suas próprias conclusões. O princípio da descrença previne qualquer tentativa de coerção intelectual. Então, a gente sempre reforça isso, inclusive essa última frase, né, do princípio da descrença prevenindo qualquer tentativa, né, de correção intelectual, e sempre fazendo a correlação aí com o processo da autoliderança evolutiva, porque a base dessa autoliderança envolve o pensamento crítico, que a gente chama também de liberopensenidade, é você pensar por si só, e não ser pensado pelos outros, e também não ser pensado por ideologias, pensamentos, né, que são às vezes rígidos. Então, valorizar aí a questão do abertismo consciencial, mas com muita criticidade e procurando trazer isso aí para o seu dia a dia, para o seu laboratório vivencial, pessoal, suas experiências cotidianas, ver se faz sentido, se não fizer, vamos debater.
Então, o fórum, inclusive, tem um papel, né, importante de ser um ambiente de debate, e aqui não é só para fazer perguntas, né? Então, a gente sempre reforça a importância do... Todos aqui nos colocamos enquanto pesquisadores independentes, que têm sua história de vida, têm suas experiências, e podem estar contribuindo aí com as pesquisas dos colegas, né? Inclusive aí com esse tema que a gente vai estar trazendo hoje aí, que é a base do empreendedorismo evolutivo. Então, vamos começar? Bora. A gente traz uma definição aqui em relação à nossa experiência, né? Empreendedorismo evolutivo sendo toda iniciativa, projeto, negócio, empreendimento ou ação empreendedora, com ou sem fins lucrativos, da consciência líder, ou seja, da consciência intrafísica, mas também, né, tudo, estruturada na cosmoética e valores evolutivos do curso permissivo, a partir do auto-exemplo, mobilizadora de outras consciências intra e extrafísicas, promotora da melhoria do autopensene e da interassistência com os sims e com os ex. Nossa definição aqui, ela traz um compilado de várias camadas, né, para a gente avaliar, e, ao meu ver, assim, um caráter muito importante é que empreendedorismo é ação, não é teoria, e quando a gente fala de empreendedorismo evolutivo, ele tem uma ligação muito direta com o processo da Helbex, porque ele promove essa melhoria do holopensene através da intrastência, tanto a consciência quanto a consciência. Ou seja, o efeito dele não é só intrafísico, o efeito dele é multidimensional e ele está alinhado, de algum modo, ao processo da reurbanização. E se está alinhado à reurbanização, obviamente, tem também ligação aí com equipes de serenologia, as equipes de serenões. Então, ao empreender evolutivamente, podemos supor que estaremos atuando em conjunto com equipes extrafísicas da serenologia, equipes de serenões, né? E quando o pessoal aí de primeira vez, né, que vai estar acompanhando, quando a gente fala a questão da reurbanização, ela é bastante parecida com o que a gente conhece, né, a terminologia de uma reurbanização física, né, que engenheiros, arquitetos, né, trabalham comumente nos projetos. Tu pense isso de uma maneira mais ampla, em que envolve todo um contexto multidimensional, extrafísico. Então, a reurbanizar trazer uma organização, uma harmonia, tanto em termos das estruturas em si, quanto da questão energética, né, da melhoria das energias dos ambientes, que contribui com a melhoria das energias das pessoas, tá? E quando a gente fala também do contexto da serenologia, dos serenões, né, são consciências com uma maturidade, um nível evolutivo mais avançado, né, e que auxiliam de maneira muito libertária, né, sem impor nada, sem coagir, auxiliam com as suas energias a melhoria desses ambientes. Perfeito. Então, em linhas gerais, né, eu acho que aí é um ponto de partida aí até para a gente debater depois, né? E até é legal para o pessoal entender que quando a gente fala em empreendedorismo, não é somente de negócios, né? Então, ele abrange mais ações, né, evolutivas. Ele está relacionado com ações no setor voluntariado, pode estar relacionado, inclusive, com o setor público, enfim, ele tem uma aplicabilidade. Prefeituras, governo, educação, saúde, né, cidadania, então, projetos sociais, tudo isso engloba essa questão do empreender de modo evolutivo. E qual é o produto do empreendedorismo evolutivo? Ele tem um efeito reurbanizatório, mas o produto é uma célula. A gente chama de célula interassistencial. Célula por quê? Porque ela tem uma autonomia funcional. Então, o verdadeiro empreendimento, ele não depende do empreendedor no longo prazo. O empreendedor, ele tem um papel importante na materialização daquele empreendimento, mas o empreendimento, uma vez materializado, ele pode seguir em frente, mesmo que o empreendedor não esteja mais atuando ali de maneira direta nele. Então, ele cria ali um conceptáculo, uma célula interassistencial que reverbera, que continua promovendo a assistência, promovendo esse alinhamento, inclusive, com o processo urbanizatório, sem depender de maneira direta com o empreendedor.
Então, diferenciar, no caso, né? O que é o empreendedorismo enquanto ato, o que é o empreendedor e o que é o empreendimento, ou seja, esse produto que vai gerar os efeitos do empreendedorismo evolutivo. E aí a gente destaca aqui três pilares que a gente entende que são cruciais na questão do empreendedorismo evolutivo. Quando a gente fala pilares, a gente pode imaginar como se fosse imagine um banco onde você vai sentar, né? E ali tem três hastes de sustentação. Um banco que tem uma haste de sustentação só, ele fica muito instável. Quando ele tem duas, ele fica um pouco mais estável, mas ele ainda não está fixo. Então, a gente entende que o pilar, nesse caso, é aquilo que dá sustentabilidade, aquilo que proporciona a viabilidade de um empreendedorismo evolutivo. Se não tiver isso, não é. Então, é a condição essencial. E elas estão dispostas, nesse caso, em ordem funcional. Ou seja, começa, né, com um propósito evolutivo, que seria esse senso íntimo de para-dever, muito comum, sobretudo nos intermissivistas, né, em relação à atuação nessa dimensão intrafísica, daquilo que eles precisam fazer, que não pode deixar de fazer. Esse é um aspecto fundamental do empreendedorismo evolutivo. Mas não adianta a gente ter um propósito extremamente avançado se a gente não utiliza meios que sejam cosmoéticos. E quando a gente fala de meios cosmoéticos, não estamos falando apenas de meios legais, até porque coisas que são legais não necessariamente são cosmoéticas e vice-versa. Então, os meios cosmoéticos, eles servem como meios importantes para chegar a esse propósito, mas não podemos subvertê-los, por mais nobre que seja esse propósito. Então, os meios também importam. E quando a gente fala cosmoética, né, o pessoal aí de primeira vez, né, que não conhece ainda o termo, ele é uma moral cósmica. Então, ele vai além da moral e da ética humana, porque a moral e a ética humana, elas consideram somente essa realidade física, né, da matéria. Então, não se tem uma visão multidimensional da vida, né, da existência das consciências. E não é só a conscienciologia que considera essa moral cósmica, né? Outras linhas filosóficas de vida, né? De filosofia de vida, e outras linhas também falam, né? Dessa questão da cosmoética, às vezes com outros termos. Contudo, ela considera o quê? Ela considera que cada indivíduo, cada consciência, cada ser, o ego, o self, né? A personalidade, ela ela é imortal, ou seja, a gente continua, não tem só uma vida, né? Então, tem uma série de existências e tudo aquilo que você pensa e faz reverbera o seu entorno, né? E aí entra a questão da lei da ação e da reação e a lei de efeitos, né? De causa e efeito. Então, não existe um ser supremo anotando tudo que você faz e dizendo se está certo ou se está errado. É uma lei natural. Então, a lei da cosmoética é uma lei natural que é intrínseca, igual à lei da gravidade. Ela não depende de testemunha, né, para que ela funcione. Então, ela vai funcionar mesmo que você esteja num quarto escuro, sozinho, aquilo vai estar valendo, né? Então, dentro disso que a Simone falou, implica também que tudo que a gente faz reverbera. E a gente considera na Conscienciologia que a ação começa com o pensamento. Então, tudo que você pensa gera uma reverberação. Temos sentimentos de energia e vai repercutir no seu entorno. Então, pensar é agir. Então, tudo que você pensa pode gerar efeitos pró-evolutivos, mas também pode gerar efeitos anti-evolutivos. Então, atentar também para essa questão do pensamento. Né? Dá até para pensar assim, quais são os meios que eu utilizo nos meus negócios, nos meus projetos, e se esses meios eu utilizaria nas minhas vidas sequentes, né? Nas próximas vidas, né? Claro que a gente não tem como, né, prever as coisas, né, que o que vai melhorar ou não, contudo com a lucidez que você tem nesse momento, o que você pode fazer
de melhor, de mais avançado? Agora, um exemplo bem prático aqui. Às vezes, um líder, ele tá imbuído das melhores intenções, ele está ali à frente, às vezes, de uma instituição do terceiro setor, que vai promover muita assistência, mas, às vezes, ele passa por cima da equipe, ele pensa mal das pessoas. Às vezes, ele não fala, mas ele pensa mal da equipe, ele fica antagônico. Então, É das coisas mais simples, mas, né? As coisas mais complexas. e quando ele faz isso, ele está se afinizando com os assediadores de função daquele trabalho. Então, tem toda várias camadas aí para a gente analisar com calma mais para frente. E outro pilar que a gente destaca também são os resultados interassistenciais. Então, não basta ter um propósito evolutivo, ter meios cosmoéticos, se essa ação empreendedora não gera resultados interassistenciais efetivos. Qual é o resultado? Qual é o saldo interassistencial multidimensional das ações que você pratica? E aí, esse saldo ele tem muito a ver com essa questão da reurbanização. A gente vê uma correlação muito direta, né, do empreendedorismo com esse processo. Os seus resultados, né, eles mostram que os ambientes ao seu entorno estão melhorando? Acho que essa é uma pergunta interessante, né, de refletir. E aí entra, inclusive, a questão na psicologia organizacional, se estuda o clima organizacional. Quando a gente fala aí do paradigma consciencial, a gente pode falar, inclusive, do paraclima organizacional. Então, como é que é o clima, né, o ambiente extrafísico, energético da sua empresa, da sua instituição conscienciocêntrica, Da sua da ONG, sua ONG, do seu hospital, da sua clínica, né? da sua repartição pública também, porque você pode empreender dentro de uma instituição que já existe também, e aí a questão, inclusive, do intraempreendedorismo. Então, como é que é isso na prática? Na sua sala, né, na sala que você trabalha com outros colegas, né? Como que está esse padrão de energia? Como é que está esse Isso aí, paraclima? para já ir pensando, né, pessoal? E aqui a gente traz um cotejo para clarear aí essa diferença entre o que seria o empreendedorismo evolutivo interassistencial e o empreendedorismo convencional, que não considera aí a questão da multidimensionalidade. Então, o primeiro é pautado pela cosmoética. O empreendedorismo convencional, por sua vez, nem sempre é pautado pela ética, embora existam, sim, empreendedores muito zelosos com o que fazem, muito responsáveis socialmente, mas também tem casos em que isso minimamente não ocorre. No empreendedorismo evolutivo, os meios importam, então meios escusos não justificam fins nobres. No empreendedorismo convencional, nem sempre há uma preocupação aí com os meios para se alcançar determinados objetivos. No empreendedorismo evolutivo, a gente vê ali que ele gera resultados evolutivos, melhora o alcance locais, e no empreendedorismo convencional pode ou não gerar benefício à sociedade. No ambiente de livre mercado, com respeito à propriedade privada, uma empresa que atende e ela tem ali uma lucratividade, ela é um negócio que está prosperando, a princípio ele está atendendo a sociedade e está agregando valor à sociedade. Então a ideia aqui não é a gente fazer a ideia de se é empreendedorismo convencional, ele não pode ser positivo. Ele pode ser positivo, mas quando tem um empreendedorismo que considera o paradigma consciencial, isso ajuda a otimizar esse processo, inclusive com a paravinculação aí, com os amparadores. E aí, nesse sentido, esse empreendedorismo evolutivo, você vê os líderes, você vê também a própria equipe tomando por base não só os indicadores, mas também os para-indicadores na tomada de decisão. E, inclusive, trazendo, por que não, os amparadores extrafísicos para o planejamento estratégico desse negócio, dessa empresa, dessa atuação empreendedora, às vezes dentro do setor público. Já no empreendedorismo convencional, por sua vez, ele não considera esses indicadores extrafísicos, então fica com base basicamente nos indicadores intrafísicos. Aí, continuando aqui no cotejo, então o empreendedorismo evolutivo ele considera a realidade multidimensional, essa atuação aí se dá em conjunto com os amparadores extrafísicos, e o objetivo disso é ampliar esses resultados interassistenciais. Por outro lado, no empreendedorismo convencional, essa realidade multidimensional não é considerada. Procura qualificar as energias dos ambientes, no outro, não, essa realidade ela pode ser desconsiderada. Aí você vê ali a autopensibilidade dos líderes favorecendo o ambiente desassediador.
no empreendedorismo convencional, a gente vê muitos líderes, né, que às vezes não têm ideia de que quando ele entra para trabalhar e não está num bom dia, e a equipe sente aquilo reverbera nas pessoas, e às vezes até adoece as pessoas. Mas como ele não entende esse mecanismo, isso causa uma reverberação e ele fica sem saber por quê. Porque naquele dia a equipe não ficou bem. E aí ele não entende, né, que o fato dele estar bem é crucial para que o negócio funcione. Ele chega no Até, dia estressado, até nervoso. porque geralmente os empreendedores eles têm muita ectoplasmia, né? Tem muita energia e precisa aprender a lidar melhor com essas energias para que as coisas ao seu redor também fiquem bem, né? Fiquem melhores, né? Fiquem mais equilibrados, né? Então, o líder ele é de um projeto, de uma equipe, ele é o sustentador multidimensional de um campo. E esse campo, sendo interassistencial ou não, é um campo de energia. E quando esse líder tem ectoplasmia, isso se torna mais intenso ainda. Então, aquele dia que ele está nervoso, está estressado, está com algum tipo de autoconflito, teve algum problema na família, está preocupado com alguma outra coisa, aquilo vai reverberar no campo ali do ambiente de trabalho dele. Assim como as outras pessoas também que vão estar atuando ali, também reverberam nesse campo. Mas o papel do empreendedor, por estar mais à frente do processo, acaba tendo um impacto maior ali na equipe, né? A responsabilidade é maior, A né? responsabilidade é maior. E às vezes a gente observa também até a questão da paravinculação com o assediador de função daquele trabalho. Então, se ele não está bem, e às vezes ele lida com um desafio, ele pensa mal das pessoas, aquilo pode gerar uma feminização com o assediador, não só dos funcionários, mas com o próprio assédio de função daquele trabalho, no sentido de travar aquele processo, né? Por exemplo, uma instituição conscienciocêntrica, né? Pode ser uma instituição da Conscienciologia, pode ser uma empresa que tem Um um projeto. projeto, mas ele pode estar. Acho que essa reflexão sempre vale para o líder, né? Nesse momento, eu tô realmente vinculado com o amparador de função? Às vezes tem ideias que não são amparador de função, parecem bonitas, mas na prática elas vão travar o processo. Às vezes vem com uma desculpa de para-segurança, as pessoas não têm maturidade ainda para lidar com aquilo, então vale a pena essa autorreflexão. Continuando ali, então, né, então ele promove o auto desassédio pelo autoexemplo, e no empreendedorismo convencional pode acontecer essa questão da intoxicação energética por repetir padrões já estabelecidos, com foco somente no intrafísico. Vocês verem que quando a gente fala desse empreendedorismo convencional, ele é neutro, né? Que claro que se o empreendedor ele compreende essa questão, essa realidade das energias, realidade dos pensamentos, né, que como isso influencia ao redor, né, ali, esse que é o pulo do gato. Ele compreender como é que isso funciona e usar de uma maneira mais assistencial, mais interassistencial, mais positiva, mais sadia. Porque também não adianta a pessoa compreender essa realidade multidimensional, né, do parapsiquismo, dos fenômenos parapsíquicos, né, e tudo, e utilizar as suas energias, utilizar esse conhecimento também para o benefício puramente próprio, no sentido mais egoísta, né, do termo, e não se preocupando com o entorno, né, com os resultados e com as consequências que estão sendo geradas ao seu entorno. Então, por isso que é um tema aí neutro, né, quando a gente fala do convencional. E aí, por último, destacando, né, a questão da coliderança, essa atuação conjunta com os amparadores extrafísicos, esse ambiente mais favorável ao protagonismo em conjunto, e uma condição essencial ali para isso, que é ajudar as pessoas a assumirem sua singularidade consciencial, porque com isso elas vão estar trazendo ideias inovadoras, elas vão estar alinhadas com o seu propósito evolutivo, elas vão estar mais motivadas, elas vão estar mais com um gradiente de amparabilidade maior, mais abertas, né, para atuar em conjunto com os amparadores, e isso acaba tendo um efeito sinérgico muito interessante. Então, é muito ligado isso, né? Então, a singularidade, favorecendo essa atuação em coliderança, que tem como resultado disso esse protagonismo conjunto.
E aqui, o que que a gente observa em termos de implementação? Então, até aqui a gente falou, né, do que é o que seria esse empreendedorismo evolutivo, fez uma diferenciação com o empreendedorismo convencional. Agora, como é que isso se dá do ponto de vista prático? Como é que a gente implementa isso? O que que a gente observa, até em termos de desafios, de mata-burros, de dificuldades que os empreendedores têm por não entender, às vezes, essas etapas que ocorrem de maneira, inclusive, sequencial, né? Então, todo negócio, né? Toda ideia, todo empreendimento, toda ação, ela tem por base uma ideia. O propósito fundador, né? Aquilo que trouxe ali a motivação para que algo fosse implementado, né? Essa ideia, na medida que ela vai sendo implementada, ela vai gerando uma funcionalidade. Então, a aplicabilidade dessa ideia na prática é o que a gente chama de função, é a funcionalidade dessa ideia. E essa função, ela vai se materializando na forma. Então, desde uma padaria, desde uma instituição conscienciocêntrica, uma repartição pública, aquilo tem uma concepção original, que é uma ideia, é um propósito, e aí, no caso do empreendedorismo evolutivo, um propósito evolutivo. Essa função, uma prática interassistencial, e aquilo toma uma forma ali, inclusive com construções intrafísicas. Então, há uma sequência ali, né, funcional dentro desse processo. E a gente observa que quanto maior esse alinhamento, maior a força de um empreendimento evolutivo. De modo que não adianta você construir um prédio e forçar que esse prédio vai dar origem a uma função. E também não adianta a gente ter uma ideia e querer pular direto para a forma. Se não há funcionalidade, se a coisa não é aplicável, se a coisa não funciona na prática, não adianta nada. É aquela coisa, né? Ideias bem intencionadas tem muitas. E a pergunta é, ok, essa ideia é interessante, né? Bem intencionada. Agora, aplicada na prática, né? Ela realmente vai estar servindo a função dela ou a gente acha na ideia que vai, porque é muito teórico, mas a hora que vai para a prática você vê que ela é totalmente contrário ao resultado do que a própria ideia estava trazendo, né? E às vezes é pro forma, né? Ela é bonito na questão visual, parece que está tudo certo, mas do ponto de vista funcional, a função não está alinhada ao discurso. Então, aparentemente está tudo certo, a ideia é legal, mas a função é o que vai sustentar todo esse processo. A gente pode ter ideias maravilhosas, mas se elas não estiverem alinhadas do ponto de vista funcional, isso tende a se perder. Então, aqui a gente traz um exemplo, né, na Conscienciologia, a própria ciência, né, ela é uma ideia, é um processo ideativo. A proposição da ciência Conscienciologia, ela gera, a partir da proposição, né, do pesquisador Valdo Vieira, uma atração aí de pesquisadores e começa a ter a formação dos primeiros grupos de pesquisa. Vão se reunindo, né, inclusive em vários lugares, mas a partir da distribuição, inclusive, do livro Projeciologia. Você começa a ter a produção de publicações científicas e, ao longo do tempo, você começa a ter o surgimento de I6, dos offices das I6, posteriormente, inclusive, dos campos de pesquisa e da primeira Cognópolis ali em Foz, onde a gente vê claramente ali se crescendo, né? É da ideia, a função e a forma. A função aliada à ideia e materializando estruturas físicas. Outro exemplo, ainda dentro da Conscienciologia, é que essa intensificação do trabalho interassistencial e essa aglutinação dos pesquisadores em Foz do Iguaçu tem aí como resultado também a construção de estruturas que tem como objetivo facilitar esse trabalho. E aí, a partir disso, aí se construiu o Holociclo, construiu a Holoteca. Então, não foi a construção que gerou a função, foi a demanda que surgiu a partir da aplicabilidade dessa ideia que gerou, inclusive, força em termos de energia consciencial para a materialização do Holociclo, da Holoteca, dos campos de pesquisa, da Cognópolis. Sem isso, essas estruturas não existiriam. Um outro exemplo disso, o próprio bate-papo informal, ali, diário, entre pesquisadores
no restaurante do CAEC, na hora do almoço, e com o aumento crescente de participantes, gerou futuramente a construção do tertuliário, né? Então a gente vê aí essas três etapas aí muito distintas, muito claras nesse processo. Então o mais importante depois da ideia não é a forma, mas sim a funcionalidade e sustentação da função. Então o que que seria, por exemplo, do CAEC se as pessoas não tivessem ali fazendo suas recins, fazendo suas pesquisas, né, atuando realmente alinhadas com a essa proposta. Uma empresa pode mudar de lugar, mas continuar funcionando do mesmo jeito e preservando a sua funcionalidade. Então, o local pode mudar, mas ela não vai deixar de ser o que ela é, porque ela simplesmente mudou de local. Por outro lado, se uma empresa muda de função, ela se torna outra coisa, mesmo que continue no mesmo prédio, no mesmo edifício. Então, a função, a gente pode dizer que ela é a materialização do propósito e a forma é a materialização da função, de modo que você tem ali, né, essa sequência. Então, o que torna o tertuliário o debatódromo não é a ideia que o concebeu, nem a sua forma física, até porque é possível que ali não haja debate algum. O que torna o tertuliário o debatódromo, de fato, é a sua funcionalidade prática, ou seja, o que acontece ali de fato. E aí, a gente pode, né, com base nisso tudo, começar a refletir e pensar aqui, né? Como que se cria, então, uma sinergia necessária para que projetos interassistenciais de grande magnitude possam acontecer? O que a gente observa na prática é que para materializar um grande projeto, é preciso uma grande energia concentrada. A Simone mesmo falou no início, né, que uma das características dos empreendedores é justamente o processo de ectoplasmia. Só que quando a gente fala de um projeto evolutivo grupal, isso é como se fosse uma energia concentrada que promove o lançamento de um foguete, né? É um paralelo aí que a gente pode traçar. Se não tiver essa força propulsora, aquilo ali acaba não acontecendo, não fura a bolha para que a coisa ocorra. E essa energia, ela é uma energia consciencial. Então, na prática, como é que a gente gera essa concentração de energia? Através de uma intensa sinergia intra e extrafísica, que aí a gente traz, né, essa questão da coliderança evolutiva. Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento com a Equipex, com a equipe extrafísica de amparadores, e consegue fazer o alinhamento interno da equipe, isso tem uma força propulsora fantástica. Então, como gerar tal sinergia? Através do alinhamento de propósitos evolutivos. Quando a gente fala de propósitos evolutivos, é porque cada um de nós aqui tem um propósito evolutivo muito singular, mas que está alinhado a um propósito evolutivo maior, propósito evolutivo grupal. Eu não devo, nem posso abrir mão do meu propósito para atender um propósito que não seja o meu. Mas na medida em que eu estou alinhado com o meu propósito, eu ganho mais força e vou poder ajudar nesse propósito grupal. Então, há um alinhamento natural nisso daí. Então, tal alinhamento não é meramente ideativo, não se trata, então, de uma carta de intenções. Trata-se de uma ação inteligente, mega focada, sem dispersão em relação ao megafoco. E aí a importância do papel multidimensional do líder, do empreendedor. Porque não adianta ele ficar esperando o grupo ou ficar esperando os outros. Por mais bem intencionado que ele seja, a hora que ele realmente compreende esse propósito evolutivo dele, está alinhado com isso, ele vai. Vai sozinho mesmo, entende? Por quê? Porque se ele não for, não vai acontecer. A gente observa Então um ele dilema, precisa ir, porque a hora que ele vai, quem tiver a consciência, os indivíduos que tiver afinidade direta com aquela ideia, com aquele líder, aquele empreendedor está trazendo, essas pessoas vão chegar. Mas ele precisa ir. E a gente observa que existe muitas vezes o dilema dos líderes, que é entre continuar com a ideia versus continuar com o grupo.
porque nem sempre aquele grupo é o grupo que vai conseguir bancar aquela ideia. Um exemplo disso é o próprio professor Valdo, né, quando ele estava no Espiritismo, e teve aquela demanda de se materializar uma sistematização de uma ciência que trabalha essa espiritualidade. E essa proposição não encontrou eco dentro do movimento espírita. Então ali ele ficou no dilema entre seguir com o grupo ou seguir com a ideia. E Se veja, é um ele, grupo de amigos, um né? grupo de De amigos. amigos de várias vidas. Tem um processo afetivo, né, ali. Mas o grupo não queria dessa forma. Então o que que ele fez? Ele optou pela ideia e ao seguir com a ideia e abrindo mão daquele grupo, as pessoas que tinham a ver com aquela ideia apareceram. E aí isso gerou a materialização de uma série de empreendimentos a partir disso. De modo que se ele não fizesse esse trade-off, onde, onde tudo estaria? Se ele tivesse parado para poder ficar com o grupo, provavelmente não teria a materialização da ciência conscienciologia. E isso a gente pode ver nos negócios também, nas empresas, negócios, nos projetos. Então, quanto mais o empreendedor ele está alinhado com o propósito evolutivo, saudável, positivo, mais sincronicidades ele começa a se conectar com essa frequência das sincronicidades que tem relação com aquilo que ele está fazendo de modo positivo, saudável, cosmoético. As pessoas aparecem na frente dele, como se fosse uma dádiva, né? Tipo, nossa, mas conheci fulano que tem tudo a ver com isso que eu estou pensando. Isso não é por acaso. Isso aí tem relação direta, pelo que a gente tem percebido, inclusive no nosso caso, né, de ações empreendedoras evolutivas, que sim, as consciências dos indivíduos se encontram de maneira alinhada com aquilo que aquele líder, aquele empreendedor está trazendo nas suas energias. Mas às vezes ele pode desviar se ele não conseguir se conectar com a ideia. E aí, mais uma vez, a gente vê a questão da ideia, função, forma. Se ele ficar muito preso no grupo, ele Ou não consegue avançar com a materialização da ideia. Porque não, às vezes o grupo não compreende aquela ideia. Aquele grupo não está preparado para aquilo. É outro grupo. ela está em outra página, não está na mesma página, né? Então, às vezes é um compromisso intermissivo dele de furar a bolha e bancar aquilo. E aí, para isso, é necessário desapego inteligente e coragem evolutiva para dar o próximo passo. Eles vezes vai ver, as pessoas vão ficar incomodadas, elas não vão gostar, ele vai ouvir coisas que não vai gostar também, mas isso não pode desviá-lo. Veja se faz sentido isso que a gente está trazendo, e tem uma série de outros exemplos disso também, porque esse é um ponto crucial dentro do processo de empreendedorismo evolutivo. Até porque quando a gente fala em empreendedorismo evolutivo, a gente está falando de ideias normalmente avançadas. Elas não estão onipresentes dentro dos zeitgeists. Ele está ali para materializar algo que é um passo à frente. Inclusive, às vezes pode ser ideias disruptivas, inclusive. Vão gerar um antes e depois naquela atuação. Só que se ele fica preso no grupo, como é que fica? E aí, quando prende no grupo, né, é bom o empreendedor se avaliar a questão da autoafetividade, das crenças irracionais, a questão egóica, tudo que bate no ego dele, né, que faz ele travar, que faz ele se limitar. Vai ter mesas sobre isso amanhã lá no fórum, né, na continuidade aí, no sábado. Então, é bacana para a gente ir pensando. Mas essa força ela vem a partir, né, dessa assunção da singularidade consciencial, a partir dessa ação de pensar por si e sustentar esse processo. Então não adianta fazer coisas que não têm relação direta com o propósito. O propósito evolutivo não é egóico, ele não é voltado para si mesmo. O grupo se torna de fato um polo atrator, não quando ele apenas fala, mas sim quando ele exerce esse propósito. Desse modo, importa mais o que se faz, não o que se fala. Então, a conclusão aqui, né, essa tríade aí desse alinhamento, a ideia, função e forma, é que a ideia antecede a função antecede a forma. A consolidação de empreendimento evolutivo, do ponto de vista intrafísico, não é a causa em si, ela é a consequência. Não dá para parar na ideia e não dá para pular da ideia para a forma. É preciso fazer o empreendimento acontecer antes dele se materializar. As tertúlias
já existiam antes do tertuliário ser construído. As pesquisas em conscienciologia também já existiam antes do holociclo ser construído. Então, o que que a gente observa aí na prática dentro desse crescendo, né? A gente observa que nesse movimento inicial, ali dessa fase da ideação, do propósito, é muito comum que haja um ambiente de festa, de ânimo, né? Esse contato mais íntimo ali com os amparadores, no momento de uma ideia mais avançada, então banho de energia. E, às vezes, há uma crença racional de que as coisas serão assim ao longo de todo o processo. Não, ali é como se fosse a festa, né, que vai dar início. Só que tal como você abre às vezes um consultório médico, né, eu falando aqui como médico, né, legal, vamos construir. Só que no dia que abre o consultório e começa a atender, ou seja, a função começa a ser exercida, você vai receber ali os pacientes para serem atendidos. Você vai lidar com o desconforto, você vai lidar com a doença, né? Então, na prática, você vai ter ali o início desse processo, né? Então, da mesma forma, no empreendimento, no momento que começa a prática em si, esse início da implementação do empreendimento, e com esses desafios iniciais, ele começa a sentir uma pressão natural inicial pela chegada dos assistidos. Isso faz parte do processo. E aí, muitos recuam, né? E aí, às vezes, eles sentem assim, nossa, mas estou sentindo muita pressão extrafísica, acho melhor ir mais devagar, ou talvez até dar um passo para trás, porque estou sentindo muita pressão aqui em relação a isso daqui. E esse é um dos erros que a gente observa nos empreendedores. Porque se ele recua, o que que vai estar acontecendo ali? Ele não vai estar conseguindo consolidar aquele empreendimento. E vão pensar nas consciências extrafísicas que estão contrárias àquilo. Quando eles observam uma pessoa que não banca e que o mínimo de pressão faz com que ela recue, ela vai estar estimulando extrafisicamente que essas consciências que estão contrárias àquele trabalho intrassencial aumentem ainda mais a pressão, porque sabem que se ela aumenta um pouquinho a pressão em cima dela, ela recua. Então, acaba sendo uma estratégia pouco inteligente. Então, nisso, inclusive, o próprio pescador Valdo, ele trazia uma técnica, né, que a gente vai estar abordando um pouco mais para frente, mas já antecipando aqui, que é que quando você estiver diante de um trabalho interassistencial e vier natural, e vier a pressão extrafísica, o que é natural, é esperado, ao invés de você recuar, você precisa dobrar o trabalho interassistencial. Você precisa triplicar o trabalho interassistencial. Inclusive consigo mesmo, né? Por exemplo, o empreendedor, lá, eu trabalho com as minhas energias para me manter equilibrado, me manter saudável, lúcido, enfim, né, para poder agir de uma maneira mais assertiva no meu dia a dia. Se eu estou vendo que essa pressão aumentou, eu também preciso aumentar o meu trabalho com as energias. Então, também é nesse sentido, né, da autoassistência para fazer uma heteroassistência melhor, para empreender de modo mais lúcido, né, mais intraassistencial e mais cosmoético. Então, também preciso aplicar isso comigo, dobrar o trabalho comigo também, né, de autocuidado, né, trabalho com as energias, né, e todo o processo aí que requer aí para você se manter lúcido, forte e ativo, né? E extrafisicamente, quando você dobra o trabalho interassistencial, o que que você sinaliza extrafisicamente? Que, peraí, fulano é imparável, não adianta eu ficar dobrando aqui o esforço para tentar segurar ele, deixa eu tentar travar outra coisa, outra pessoa, porque essa aqui, ela é javalínica, ela não para. Então, dentro disso, a gente traz aqui duas otimizações, né, para o empreendimento evolutivo. O primeiro deles é a importância do binômio leveza-resolutividade. Também a gente vê que isso acaba fazendo com que as pessoas não sigam em frente, né? Porque elas vão se paravinculando com o processo de drama. E aí vale aqui a máxima, né, de que o amparador não faz drama. Se tem drama, né? Se está atuando e vem medo, receio, ou desconfia, porque provavelmente não é coisa de amparador. O amparador ele ajuda a gente a enxergar as coisas com mais lucidez, observar de maneira prospectiva as consequências das nossas ações. Mas em nenhum momento isso vem com drama.
o drama não faz parte desse processo. Pelo contrário, o que vem é mais processo de acalmia, porque quando as emoções dominam, a racionalidade não consegue ocupar o mesmo espaço. Então, ou você fica com o drama, ou você fica com a racionalidade. Então, se tem medo, ansiedade e tudo mais, desconfie. Pode ser que você esteja paravinculado ali com consegues perturbadas, assediadoras, pode ser o que for. Amparador provavelmente não é. Amparador ele é resolutivo. Então, se tem rodeio também, dispersão, vou deixar para depois, não sei o quê, avalie. E na questão do autodesassédio e empreendedorismo holístico, né, aquele exemplo que a gente trouxe anteriormente, né, que diante da pressão, ao invés de recuar, a gente precisa dobrar o trabalho interassistencial. Então, aí estão as ideias com relação às bases, né, os pilares, e estamos abertos aí, André, pessoal, né, para troca de ideias, experiências e aprofundar aí o tema. E veja se faz sentido isso para vocês, né? A gente procurou fazer um resumo aqui, a gente pode aprofundar cada um desses pontos aqui, mas a ideia aqui é fazer uma visão, ter uma visão geral, né, desse processo. E até se tem uma ideia aí que vocês têm alguma outra insight a respeito dessa ideia, né, também, fiquem à vontade. Boa. Muito bom. A gente já tem duas pessoas aqui para falar, ó. Pessoal, aí vamos chamar aqui na ordem. Primeiro, o Ricardo fez uma pergunta aqui no chat. Fala aí na voz, Ricardo. Ok, André. Gente, boa noite. Foi muito boas as colocações. Eu queria saber o seguinte, eu até coloquei no chat aqui, como otimizar a relação de um empreendedor evolutivo, um empreendedor que está na frente aí querendo desenvolver a empresa dele, mas ele ainda tem uma grande equipe que está na Robex. Tem muita gente ainda é, é, precisando de evoluir. Como é que ele pode otimizar isto? Ó, vou pegar um exemplo de um negócio que eu toquei, tá? Então, minha família, a gente teve uma, uma franquia, né, de chocolates e tinha uma equipe ali maior envolvida, tanto de modo direto, né? Uma equipe nas lojas e uma equipe de revendedores, tanto no Paraguai quanto ali na região ali da Tríplice Fronteira. E aí, são indivíduos, né, Ricardo? Então, cada um está numa parte do livro, às vezes não é o mesmo livro, as necessidades são outras, as crenças irracionais também são uma das mais diversas. E aí, como que eu lidava, né, com essa pupurri de consciências? Primeira coisa que, para mim, pelo menos, funcionava bem. E aí você testa e vê como é que faz, né? Mas, assim, primeira coisa é conexão. Para mim, é a primeira coisa, conexão. Essa pessoa que eu trouxe para minha equipe, que eu escolhi ela, certo? Ela escolheu fazer entrevista no meu negócio, mas eu também escolhi ela para estar ali comigo. Esse escolher foi com base em quê? Em qual tipo de conexão? Foi uma conexão pragmática, assertiva, dentro daquilo que a minha empresa precisava, e não dentro do que eu precisava. Foi uma conexão mais emocional. Não, vou ajudar essa pessoa, né? Não tem perfil, tem nada a ver com você, não, puxa, coitada, vou ajudar ela. Então, assim, que tipo de conexão que foi feita? E precisa ter clareza desse tipo de conexão. Se você trouxe essa consciência, esse indivíduo para junto de você, emocionalmente, que tenha clareza sobre isso. Então, que tipo de assistência você escolheu, optou em fazer para essa consciência dentro da sua empresa? Isso é uma opção sua. Mas precisa ter clareza e lucidez para isso, porque você fez isso. Não é culpa da pessoa, né, dela ser daquele jeito. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão dos acordos transparentes, a glasnost.
Então, eu sempre utilizei da transparência nas relações com a minha equipe. E o que é essa transparência? É você trazer a pessoa para junto de você, deixando claro qual que é o propósito daquele negócio, os valores ali que estão implícitos, os valores de comportamentos e atitudes, e que qualquer comportamento, atitude que não esteja coerente com a saúde daquele negócio, daquela equipe, né, que ele vai ser trazido, ele vai ser esclarecido, ele vai ser conversado. Então, com isso eu conseguia, aí abrindo um parênteses, né, não só nessa loja, nesse negócio, mas também quando eu atuei como gestora em um hospital, eu também utilizava essas mesmas posturas de acordo, de combinação. Qual vai ser nosso acordo? E bem claro, tá? No papel, tudo certinho. Qual que vai ser nosso acordo de convívio grupal? O que essa equipe gostaria que acontecesse aqui na nossa relação aqui dentro? E o que não gostaria que acontecesse? E como que nós todos vamos agir um com os outros para termos um convívio profissional e sadio. E essas regras estão alinhadas ao propósito. E aí, claro que todas essas regras alinhadas ao propósito do negócio, né, do projeto, enfim. E uma terceira coisa que eu sempre fiz foi me conectar com as famílias dos meus funcionários. Então, de conhecer a realidade em loco. O que precisa, como é que é, o que a esposa faz, o que o marido faz, tem filho, o filho está estudando, como é que é? Eu sempre busquei dar apoio também para a família. E isso eu percebi que nesses anos todos, sempre, por mais que o meu concorrente às vezes pagasse mais, o pessoal preferia ficar comigo ali, ficar com a gente. Mas por causa da relação. Então, o que eu percebi? Que de modo geral, com as consciências, a primeira coisa é a afetividade. É você ser real, uma pessoa real. E ser afetivo com as pessoas. Isso ajuda a aumentar a lucidez da pessoa. Porque ela te ouve, ela te escuta, ela tem uma porta aberta contigo. Isso facilita muito. Eu já tive membros da equipe muito difíceis. Inclusive casos sérios psiquiátricos graves. E eu nunca tive problema em nenhum negócio que eu tive. Nenhum. Nunca tive problema com justiça, com lei, com nada. Nunca tive problema. Mas eu coloco isso que é por causa da padrão de energia afetivo colocado junto à equipe e deixar muito claro qual que era o papel de cada um ali, o que cada um precisava, o que cada um podia se ajudar para a gente realmente ganhar junto. E complementando. Teve negócios, inclusive, que quando eu atendi em consultoria, que eu peguei alguns clientes que a gente abriu o jogo com a equipe, quando a empresa estava indo mal, a gente abriu, inclusive, os números. Pessoal, ó, a realidade é essa. Ó. O que nós podemos fazer junto? Porque nós estamos no mesmo barco. Né? Então, eu não sei, na minha experiência, isso me ajudou muito. Essas posturas, né, de relacionamento com a consciência que está ali comigo. Eu procuro ver os indivíduos como consciências. Quais que as relações que eu já tive em outras vidas com essas consciências? Que certamente eu tive. Então, o que a gente pode melhorar, né? Na dúvida, faça mais, né? E eu acho que tem um aspecto também adicional de não direcionar a pessoa, né? No sentido de que às vezes ela está no local errado, ela não deveria estar ali, mas por uma questão de amizade, de comodismo seu, ou até para ela, aquela relação vai sendo perpetuada, mas às vezes ela deveria estar fazendo outra coisa que é mais desafiadora para ela e ela não está ali. E às vezes o ambiente está segurando ela. Esses casos eu também já tive. E eu abri o jogo com a pessoa, no individual. Fulano, você é excelente nisso, 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 nisso. Por que você não abre uma empresa disso? Eu te ajudo, vamos lá.
E dá para falar um pouco teve algumas atuações, né, em empresas que também. os líderes chamavam para fazer uma, uma assessoria em termos organizacionais, e nesse trabalho era feita toda uma movimentação de ajudar as pessoas a assumirem sua singularidade, conhecer o seu propósito, e acabava acontecendo também que algumas pessoas que estavam dentro daquele trabalho, naquela empresa, identificavam que elas estavam desalinhadas do seu propósito. E aí elas pediam a conta. Sim, porque está no lugar errado, entendeu? É, Está no lugar errado. E ela está ocupando a vaga de quem deveria estar lá, né? bom, Não sei se ajudou aí. Pessoal que tem experiência ótimo. nisso também, gente, pode abrir a. Fala aí. Vocês estavam comentando aí, Simone e Fábio, eu lembrei eu tenho uma empresa também, e uma coisa que eu comecei a achar engraçado, a gente contrata muitas pessoas jovens, assim, começa como estagiário, recém-formado, enfim, nessa faixa etária, né? E eu já perdi a conta de quantos estagiários já chegaram para mim assim, às vezes recebe uma oferta de trabalho, a pessoa nem estagiário, às vezes contratada mesmo, recebe a oferta de trabalho de outro lugar e fala assim, não, André, eu recebi uma oferta de trabalho aqui e eu queria discutir com você para ver se vale a pena ou não. Depois de tempo eu fiquei pensando assim, nossa, não é comum, né, a pessoa chegar para quem emprega ela e ter esse tipo de diálogo. E aí, teve até uma que me chamou a atenção, que falou, porque eu conversei com um colega nosso, ele falou, ah, bate um papo com o André, que ele é bom para ajudar nessas questões, assim. Então, assim, é legal porque você não precisa necessariamente falar de paradigma consciencial, né? Falar de multidimensionalidade, bioenergia, mas quando o ambiente ele tá vivenciado com isso, as pessoas percebem, né? E sentem, né? Todo mundo percebe, né? Sente melhor, sente mais prazer em trabalhar, de estar conectado ali. Então, eu tava lembrando disso, achei interessante. Não, que é legal, André, porque uma coisa que a gente foi percebendo também é que as pessoas melhoram demais. Ela estando ali contigo naquela equipe, só o modus operandi da coisa acontecer, esse estilo de gestão, o modo de lidar com as pessoas, né? E até o próprio padrão de energia que é instalado, eu já vi casos sérios assim que a pessoa tinha às vezes até um problema de aprendizagem e tudo, e que a pessoa evoluiu muito só de estar ali. É outra pessoa. É, exatamente. Tudo travada, né? Ah, eu não, né? Toda travada e de repente vai soltando, soltando, soltando. Quando vê, nossa, surgiu um mulherão, ou, nossa, surgiu né, um homem super forte, né? E tal. Quem que imaginaria que ia ser assim, né? A pessoa se transforma. E outra coisa que eu percebi muito, assim, percebo, é que as pessoas que elas não estão alinhadas a isso, a pessoa não precisa saber de paradigma consciencial, mas se ela está alinhada a esse movimento, é isso que você falou, mas ela continua. As outras pessoas, naturalmente, elas vão saindo. É É, muito impressionante. A gente até brinca, assim, é a seleção natural aqui acontecendo. mas é, E a pessoa vai repelida mesmo, assim, né? mas é o negócio da lei da atração, né? Da É, afinização, a questão da conexão consciencial. E aí entra o desapego inteligente da liderança, inclusive, para poder abrir mão ali de um funcionário muito bom que ele está desalinhado do propósito dele, está em é. subnível, mas é bom para você, só que para a pessoa não é o melhor. E aí, como é que fica nesse Não, dilema, né? e o legal, gente, são as sincronicidades, essa rede de conexão consciencial ainda, esse fluxo interassencial que ocorre, que assim, tava lá contigo, às vezes era da tua equipe. E aí você levou a coisa, né, nesse sentido mais de vamos ajudar, né? Vamos ver o que que dá para, né? E aí a pessoa sai da tua equipe porque ficou claro para ela, né, que não é bacana, eu gosto das pessoas, mas eu estou no lugar errado, eu preciso fazer outra coisa. E a hora que ela sai, e daí anos depois, você encontra a pessoa, ela num outro cargo, num outro lugar, e ela que vai ser a ponte para te ajudar a fazer um outro tipo de trabalho. Né? Então, essas Ela abre portas, conexões né? são muito. Porque já aconteceu um monte com a gente, da pessoa abrir porta para a gente num outro país, às vezes num outro lugar, e é uma pessoa que fazia parte lá com a gente na equipe antes, anos atrás. Então, isso é muito bacana.
É você manter as relações conscienciais, as relações entre os indivíduos da melhor maneira possível. Só que, e essa melhor maneira possível que eu, na minha opinião, eu acho, é na maneira afetiva e transparente. Para mim, a transparência, com essa afetividade não romantizada, não é isso, mas é você realmente gostar de gente, né? Gostar de consciência, acho que isso ajuda demais, assim. E a transparência amplia a interconfiança, né? E quanto maior a interconfiança, maior a transparência, né? Sem ser ingênuo, tá? Porque existem indivíduos e consciências, sim, que são amorais, que são mal intencionados. Você não precisa entrar no jogo também, né? E precisa ser estratégico, né? Mas a transparência vai ajudar a revelar isso também. Boa. Muito bom. Ó, a gente tem outras perguntas aqui do Gotardo. Gotardo, você tá por aí? Eu vi que você tá sem câmera, mas está com microfone. Consegue aí abrir a câmera e falar pra gente aí? Sim, sim, é que a internet está um pouquinho ruim, então eu prefiro ficar sem câmera, né? Mas Eita. eu coloquei aí. Quer falar? Quer perguntar? O que que eu leio aqui? Tá no chat, pode passar. Tá. Ó, o Gotardo perguntou aqui, pessoal. Para principiar numa empresa limpa é mais fácil, certo? Aí eu não sei o que que você quis dizer com limpa aí. Do zero, se diz, né? Deve ser isso, André. Sim, começar do zero, exatamente. Boa tarde. É mais simples. Eu já peguei, quando eu trabalhava com consultoria, fiquei uns 15, 18 anos trabalhando com consultoria para multinacionais, médias e grandes empresas. E quando você pega a carroça já andando, é mais complexo. Não é impossível, mas precisa começar com as lideranças, né? Por isso que eu decidi na época a não trabalhar mais com desenvolvimento de equipes e motivação de equipes, essa coisa toda, né? Eu decidi, tudo fluiu ali na minha vida para eu trabalhar com poder, posição, prestígio e desenvolvimento de lideranças. Então, eu ia direto no dono da empresa, no CEO, nos diretores, né? Pessoal que realmente era da questão estratégica da empresa. E aí, meu amigo, você tem experiência aí com isso também, né? Aí o trabalho extrafísico era maior do que o trabalho intrafísico. Então, tudo que acontecia em termos de projeção lúcida, saída para fora do corpo, de conversar com a pessoa no extrafísico antes, todo um paracenário, um teatro extrafísico construído para eu conseguir acessar aquela consciência com várias conversas, vários casos acontecendo, mostrando para ela. Aí, a hora que se conecta no intrafísico, ela está mais aberta. Às vezes você fala, mas a pessoa ouviu agora, né? Antes ela não ouvia, nem parava para ouvir, antes ela quebrava a porta, né? Que já aconteceu comigo. Eu participar de uma reunião e um CEO quase me quebra a porta. Que ele ficou tão bravo, mas tão surtado, que a hora que ele bateu com muita força, acabou quebrando. Então, assim, esse jogo de cintura cosmoético, e daí, de novo, o negócio da conexão consciencial, de você abordar, a abordagem consciencial, daquela consciência mais difícil. Então, sabe o porco-espinho, Gotardo? Você precisa abraçar o porco-espinho? É por aí, dá para abraçar? Dá. Só que você tem que saber o momento certo da hora que ele tá com os espinhos recolhidos. Com luva. Aí você vai indo, vai conseguindo. Às vezes a gente não vai conseguir 100%, mas o quanto que já melhorou? Melhorou 0,1%? Puxa, que legal, que bacana. Né? Já não é para outra vida, já começou nessa. Então já está ótimo. A inércia de uma empresa grande é muito maior do que uma empresa que está começando, né? Então dá para a gente fazer o paralelo, inclusive, com um caminhão pesado, né? Que está numa direção e precisa mudar de direção, às vezes, ele está indo de ré e precisa mudar para ir de frente. E aí primeiro ele vai ter que desacelerar, frear, depois de frear para mudar por outro caminho, né? Então mexer com um gigante, né? E não só empresas, né? Vamos pensar em países. Veja o exemplo da Argentina, gente. A virada que tá, é o caminhão, né? Que estava em alta velocidade numa direção que ia dar
problema, né? Então, assim, é todo um esforço para reduzir a velocidade do caminhão, botar ele no acostamento, né? Para daí mudar de direção. Um país inteiro, né? É. O Gotardo também pergunta aqui, e até falando aí, o pessoal que estiver no YouTube também podem deixar suas perguntas aí no chat, que daqui a pouquinho a gente traz, lê do YouTube também, tá? O Gotardo aí também perguntou, emendou na mesma pergunta, para quem está estabelecido já, qual é a abordagem inicial para a mudança desse paradigma cultural na empresa? E se vocês têm algum exemplo vivenciado onde houve essa mudança de paradigma em um ambiente empresarial? Depende do caso, né? Por onde começar. Aí depende, Gotardo, porque aí teria que conhecer melhor o caso especificamente, né? E aí, até na Liderar, a gente tem assessoria, né? A empresas, negócios e projetos, para daí ver o caso com lupa, né? Para ver qual que é a melhor entrada, né? Por onde começar. Mas, de maneira geral, eu vou reforçar aquilo que eu falei antes. É a conexão com o cara que é quem manda. É aquela consciência que manda. E, às vezes, ela não é intrafísica. Às vezes, é uma consciência extrafísica. Às vezes, era o fundador, que é uma empresa de, sei lá, mais de 100 anos, né? Às vezes, aquele fundador que está na extrafísica ainda está mandando. Que está criando problema ali. E está criando problema. E aí, quem que você vai acessar? Essa pessoa. A gente já teve, inclusive, casos, por exemplo, vamos falar de uma cidade, né? A gente foi atender um processo de uma cidade pequena, através né, ali do pessoal que preocupado com a cidade. Então, quem estava mandando na cidade? Tinha as famílias fundadoras? Sim, tinha. Mas tinha os parafundadores, né? E aí você precisa ver qual que é a melhor maneira de você entrar sem colocar bandeira. Não dá para chegar nos territórios querendo botar bandeira no território que não é seu. Ele tem um dono ali. Intra ou extrafísico, ou às vezes dois, né? Tudo rolando ao mesmo tempo. E aí, qual que é a melhor maneira de entrar naquele território? Você sendo convidado. E você haja como convidado. E aí entra a questão da diplomacia e da paradiplomacia interassistencial, que é, de novo, a conexão de consciência para consciência e a abordagem afetiva assertiva. Qual que é a tua conexão com aquela consciência? Como é que você pode entrar sem agredir ou sem passar a ideia de qualquer maneira que você está querendo invadir o espaço, colocar a tua bandeira, porque cai na cabeça. A gente dá errado. Não dá certo isso. A gente já viu com os nossos próprios olhos que a pessoa que chega querendo mandar em tudo, querendo fincar a bandeira, bota energia aí, vamos invadir nosso território aqui, vamos limpar tudo aqui, vamos melhorar essas energias no lugar. Vamos mudar essa cultura aqui. Mudar essa cultura. Cai na cabeça. Então, acho que isso é uma coisa legal para a gente debater, né, e pensar mais sobre isso. O modo de entrar. Por exemplo, a gente teve uma entrada, caso do Paraguai, por exemplo, que eu lembrei agora. Quando a gente foi convidado para fazer um trabalho da Liderar, né, no Paraguai, a primeira coisa, estava até o Renan junto, a Natália, a escalada, a gente teve uma materialização das consciências ali daquele ambiente, querendo saber quem a gente era. Mas quem são vocês? O que Quais vocês são suas querem? intenções? Suas intenções. Então, para eles, não importava quem nós éramos em termos de carteira, né, de sobrenome, mas qual era a nossa intenção ali. E aí foi toda uma conversa extrafísica, né, telepática, Para pedir enfim, permissão, inclusive, para atuar. para explicar, né, olha, a gente está aqui,
né, para aprender com vocês, ver que ferramentas que vocês estão utilizando. Então, você se interessa, só que tem que ser um negócio sincero, não pode ser pro forma. Você está interessado ali no que eles fazem, como é que funciona, você realmente está interessado. E aí, se possível, olha, a gente tem outras ferramentas aqui, outras técnicas, vocês querem olhar também? Porque mudar a cultura por mudar não quer dizer nada, né? Então, o que que é a cultura organizacional? É o conjunto de princípios, valores, né, normas, maneiras de agir que um determinado grupo passa a utilizar ao longo do tempo para resolver seus desafios, seus problemas, para chegar nos seus objetivos, né? E se você traz você quer mudar a cultura para quê? Por quê? Né? O que que tá... É uma ideia só sua? Tem amparo, função extrafísica nisso? Há uma demanda real? Tem campo, né? Tem campo para isso, né? Tem chancela dos amparadores? Que chancela é essa, né? É só sua, né? Você vê isso reverberando em outras pessoas também? E não adianta você ficar, como se diz, né? Jogando pérola aos porcos e querendo fazer a coisa porque você acha que aquilo é o melhor a ser feito. Mas às vezes não tem retaguarda, não tem amparador, você acha que você está ingênuo naquela situação, né? Então, acho que o primeiro ponto é refletir o porquê, né? Por que que mudar essa cultura, né? Porque para quem que está junto, não é muito sério para o empreendedor evolutivo, para o empresário, né, que quer ter um negócio mais evolutivo, para os líderes de modo geral, o desenvolvimento da autonomia parapsíquica e do parapsiquismo lúcido, né? Para você estar mais conectado com os amparadores do local. Aí entra nesse ponto um aspecto que eu particularmente vivenciei quando eu assumi a direção do hospital lá em Foz, e estava um momento de muita turbulência, corrupção, e aí fui convidado pelo Ministério Público para poder assumir aquele hospital. Minha primeira posição foi, para orientação, né, que vinha, foram duas. Primeiro era, procure fincar a bandeira dos amparadores na sua sala. Então, que ali seja uma embaixada dos amparadores. Primeira coisa. Segunda, ouça as pessoas. Não aumente conflito. Simplesmente absorva. Procure ouvir muito mais do que você vai falar. E aí, ao longo do tempo, eles foram me ajudando dia após dia em relação ao que era e precisava ser feito para chegar naquele resultado que era esperado. E uma outra orientação que veio também foi de não crie expectativas muito altas. Se você, não importa a velocidade, importa que o trabalho esteja indo em direção ao propósito. Então, e como é que você vai medir isso no dia a dia? Você vai medir a partir vendo se o dia de hoje a situação está um pouquinho menos pior do que ontem. Então, era realmente muito complicado e a métrica, né, que me foi trazida era essa. Hoje está 0,0001% melhor que ontem, maravilha. Estamos indo na direção certa. Então é isso aí. Ah, mas podia ir mais rápido. Tudo tem seu tempo. Me lembrou o caso. O caso parece que é mentira, né? É o hábito de mineiro. Falar de contar um caso aqui. Mas a história é que o IPC ele tem um campus, né, em Saquarema, o campus de Paciologia. Quem nunca foi lá, vale a pena ir, que é maravilhoso o local. E antigamente era um local onde moravam muitos indígenas. E na hora Sim, que o IPT foi se estabelecer lá, teve toda uma situação extrafísica, né? Com é, É, aquelas ex-indígenas que estavam ali, então teve que ter uma diplomacia, para-diplomacia dos amparadores ali para conseguir que os trabalhos fossem feitos, né? exatamente. mas você vê, né, André? Me parece que a base de todo o processo são as conexões conscienciais, a modo como a gente se conecta com as consciências. É não pensando mal daquela consciência, não pensando mal da situação e nem mal de você. E também não funciona aquela postura. Agora eu vou trazer aqui uma ideia mais evoluída, vou passar o tratorzão por cima e é isso aí. E às vezes é o momento daquele grupo, né? Não dá para impor as coisas goela abaixo, né? Não. É E lógico E que é, se a isso que empresa é sua, é nós diferente. evoluídas, né? é,
Quem disse? E às vezes a gente vai aprender muito mais com eles do que eles com a gente. Às vezes eles vão nos ajudar muito mais. E é interessante isso, né, gente? Que quando você vê cursos de campo, acoplamentário, então é um exemplo muito forte disso, a atuação, inclusive, de grupos indígenas, né, desses grupos que vão estar ali apoiando e ajudando aquele empreendimento, né, aquela assistência multidimensional acontecendo. E sem. Existem várias equipes intra-físicas de amparadores, né, de vários níveis, e com muitas técnicas assistenciais, né? Esse respeito interconsciencial, né? É muito A sério. questão do respeito consciencial, do universalismo, né, sem ingenuidade. Ó, a gente tem uma pergunta aqui do YouTube, do Murilo Lino. É... Simone, para o Fábio, a respeito de fazer assistência parapsíquica liderológica na terra natal. Já tiveram experiências a respeito disso? A Simone, você acertou sua cidade aí, Simone. Guarapuava, Rio de Janeiro, e o Fábio no Rio de Janeiro. Ele já falou aqui, o Murilo. Perguntaram se vocês têm, né, experiência na terra onde vocês nasceram. Se é diferente, né? Se tem alguma particularidade, talvez. Você nasceu ali por algum motivo, né? Algum propósito, né? E esse propósito é muito singular. Às vezes você nasceu ali para se conectar com aquelas pessoas e sair, mas tem pessoas que têm como propósito realmente atuar naquela localidade, né? A gente até tem um amigo que ele entende que o papel dele é atuar numa cidade aqui de Santa Catarina. Então, aliás, não é só um, né? Uma Tem várias. região, né? Uma cidade, por exemplo, ali de Rodeio, né? Ele entende que o papel dele nessa vida é ajudar aquela cidade a prosperar. A ProEx dele está muito vinculada àquele local. Tem outras pessoas que não, né? Então, no meu caso, eu não me vejo necessariamente vinculado ao local de onde eu nasci. Mas é óbvio que tem um carinho e tudo mais, mas como eu, inclusive, nasci no Rio de Janeiro, existe também a questão até do limite da assistência, né? Você não pode ser, como a Simone disse anteriormente, não pode ser ingênuo. Então, se tiver um momento de agir, precisa entender qual é o momento para agir, né? E aí, com um amparador e avaliando o cenário, o para-cenário, o contexto, para contexto, para ver se faz sentido. Tem lugares que às vezes é melhor não ir. Até porque os ventos mudam, né? Às vezes era para ajudar em alguma situação ali naquele local e não deu. Não teve como, porque o contexto e o paracontexto mudou. Aí você não pode manter o mesmo plano, você precisa mudar o plano. O propósito evolutivo continua, mas o plano, o planejamento, ele muda. No meu caso ali da cidade de Guarapuava, né, que é a terra dos lobos, ali as conexões necessárias foram feitas, conscienciais. E, e eu já tive os resultados interassistenciais dessas conexões conscienciais, inclusive de resgates entre extrafísico com relação a essas conexões, né? Anos depois, não foi naquele momento, mas foi enquanto eu estava lá, porque eu fiquei até os meus 16 anos em Guarapuava. Depois eu fui embora, né? Fui embora para Curitiba e não voltei mais para lá. Então, assim, até os meus 16 anos, todas as consciências que eu tive conexão com esses indivíduos, com essas consciências, não foi perdido. Tanto que houveram reencontros depois, em outras cidades, em outros locais, inclusive pessoas de lá me buscando pela internet para agradecer de algumas vivências, né, que a gente teve juntas e coisas que eu falei para mim, eu nem lembrava. Não, mas como assim eu falei isso, né? E aquilo fez diferença para aquelas pessoas. Então, por isso que para mim é muito sério desde criança essa questão de gostar de gente e da maneira como você se conecta com as consciências. Muito bom.
O Malcolm também fez um comentário, que abre o microfone aí, Malcolm. Acho que é da primeira pergunta, né, que o Ricardo tinha feito. Manda aí, Malcolm, fala aí. Oi, tudo Malcolm é bom? multiplicador, tem um monte de experiência para contar. Ah, tá ótimo. Bom, eu fiz esse comentário antes, não lembro mais nem. Deixa eu abrir o vídeo também. Não lembro mais nem qual era exatamente o processo, mas estavam falando de pessoas que estavam entrando em empresas e que, com forma de ajudar e tal, tinha essa discussão naquele momento. Mas aí eu resolvi botar para vocês também algo que é premente, que eu estou vendo isso nos jovens que chegam para trabalhar com a gente, que eles vêm com um processo cognitivo diferente do nosso. Nós tivemos filtros e estrutura cortical moldada de uma forma. Nós não tínhamos isso, imediatismo e assim por diante. Eles têm. Então, eles não têm a paciência vou construir uma carreira. Eles não constroem uma carreira. Vou ter que passar por isso e chegar aqui. Eles não vêm dessa forma. Ou estão lá, ou eles não estão. Então, essa forma esse conflito cognitivo que está tendo aí de gerações, não diria nem de gerações, mas a tecnologia acelerou muitas coisas. Nós não estamos nesse ritmo da tecnologia. Talvez eles estejam, não sei avaliar. Embora seja formado em computação, para ser bem honesto, tem muita coisa diferente. Hoje à tarde trabalhei num projeto um projeto novo que eu tô inserido, e eu fiquei conversando com a inteligência artificial, discutindo o projeto. Não, eu não escrevi, eu conversei e ela respondia para mim. E chegou um ponto que eu falei, não, fale mais devagar, que você falando muito rápido. Opa, claro, e começou a falar mais devagar. Então, veja, eu estava conversando com um puta de um sistema oráculo com milhões de informações que ninguém teria. Então, a gente está entrando em relações diferentes e temos que, enfim, isso vai mexer no tabuleiro, vai dar uma sacudida no tabuleiro, para o bem, para o mal, não importa. Ele já está contratado, já está sacudindo e são as abóboras que vão ter que se acomodar na carroça de novo. Então, é algo que tem que ser levado em consideração nas discussões, porque elas estão batendo a porta da gente. Esse é um ponto que eu coloquei na hora lá. Não é pergunta, é só uma reflexão. Importante. É bem importante, mano. Porque a gente também tem bastante contato e relação próxima, né, com essa geração. E a gente, até o Fabio, a gente até estava vendo esse negócio das gerações, né, a classificação e tal, e a gente começou a rir, porque daí a gente falou, mas eu tenho um pouco disso, um pouco disso. Ih, somos mais que nome que a gente dá também. E, na verdade, a gente tem uma mescla, a gente não sabe mais que geração que a gente é agora, se a gente for... a gente estava rindo disso, né? Mas, enfim... Mas nem faz diferença, né, Simone? Não, Talvez nem faça diferença. A gente só tem que tocar o baile tem que ser tocado, alguém tem que pegar a guitarra e continuar tocando baile, né? Talvez seja por aí. Assim, e é interessante porque é um modo de raciocinar, né? Com a inteligência artificial, tudo que é muito interessante. É muito legal, gente. E se isso usado para o melhor, né? Para mais qualidade de vida, para melhorar as cidades, né? Puxa, isso é top, né? Muito massa. Então, qual que eu vejo que é o nosso papel, mano? Aí eu volto de novo naquele negócio, pode ser que eu esteja totalmente errada, gente. E é legal vocês falarem, né? Essa questão da conexão com a consciência. Que, assim, eu já percebi também, eu atendo em clínica, né? Eu sou psicóloga, né? Clínica e tal, da cognitiva. E da psicologia do estilo de vida. E tem chegado o pessoal dessa geração agora e que tá, assim, ó... Aceleradíssimo. Aceleradíssimos, né? Super ansioso. E super ansiosos, né? Então, assim, quando você... Escuta primeiro, né? Deixa a coisa vir, né? E aí, não faz diferença. Eu vejo que faz diferença ainda esse modus operandi de você chegar e conseguir abraçar essa pessoa, sabe? Tipo, de você conseguir ouvir, dela se sentir acolhida ali por você, se sentir compreendida por você e que tá tudo bem.
e que a gente é diferente, vamos somar aqui o que você tem de super. Cara, que massa, cara, que você está trazendo isso, né? Vamos convergir essas coisas. E sim, tem esse incômodo. Eu estava com o pessoal ali do Vale do Silício e tal, essa coisa de é outra página, é lá na frente o negócio em algumas coisas, né? Mas às vezes muito acelerado e sem um propósito que seja evolutivo. A Isso. pessoa quer chegar num pódio, ela quer ter uma empresa lá que vai ser uma tem empresa vários modelos de bilionária. sucesso, assim, né? Ela vai ser uma empresa bilionária, mas a custa da saúde dela, ela não dorme bem, ela não vive bem, ela vive no inferno, mas ela vai ganhar uma medalha. É. E ela vai trocar toda a vida dela para ter essa medalha. Não está vendo nem, talvez, Fábio, a situação seja até diferente. Ela quer chegar no pódio, como você citou, mas não entende os processos para chegar no pódio, né? Então, ele não está nem discutindo se é moral ou não é moral. Eu tenho que chegar o mais rápido possível. Eu acho que a internet, eu não estou culpando a internet, pelo contrário, transformou o mundo e nos ajudou e está permitindo isso. Mas não é a internet, desculpem, mas é que os efeitos colaterais também estão vindo juntos e a gente vai ter que superar eles, vai ter uma nova realidade em muito pouco tempo, ou talvez mais tempo, mas uma nova realidade se forma a partir de tecnologias. A IA, nós estamos vivendo agora, certo? Nós vimos o nascimento da IA. Ótimo. Nós não vimos ainda o futuro da IA. E não aconteceu ainda. Ele está acontecendo, como a internet aconteceu na década de 90. Então a gente vai, eu fico imaginando daqui a 10 anos o que não vai ser a tecnologia da IA, da inteligência artificial. É. Vai ser algo se hoje já nos surpreende, imagina daqui a 10 anos. Então são elementos que vão mudar relações não apenas interinstitucionais, mas também relações pessoais. Então acredito que haverá impacto sobre as relações humanas. Com consciência, sem consciência, não faz diferença. Há uma relação são relações. Um amigo meu, quando veio para uma reunião comigo, acho que vocês conheceram, o Luciano Roncalho, ele veio conversando com a IA no carro de Florianópolis a Blumenau. Nossa. Aí eu, sim, mas do que vocês dois falavam? Eu perguntei. De nada, de tudo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Para onde é que a gente vai? Ou seja, ele ficava batendo papo com a IA como se fosse uma algo pessoa. normal, E como aí se vai fosse uma pessoa. processo da ectopia. Eu fiquei discutindo com a IA hoje para montar um projeto, e a minha secretária fica na sala junto comigo lá. Daqui a pouco ela assim: com quem tu estás falando? Com a IA? Eu chamo de chat carinhosamente. Meu computador está assim, ó. A IA desse troço aqui está mudando o ângulo o tempo todo aqui, ó, tá vendo? Então, esse tipo de coisa afeta, sim, relações interinstitucionais e relações pessoais. Então, quando eu botei esse meu comentário aqui, é que tem uma geração vindo aí que eles pensam dessa forma. Certo ou errado não faz diferença mais. Eles já estão assim. Então, a gente vai ter que se adaptar, ou a gente vai ter que tentar trazer isso para uma realidade mais pé no chão, daquela que leva eles em algum lugar. Mas o imediatismo que você falou, Fábio, é real. Tem uma geração de jovens aí, cara, que, pelo amor de Deus, é uma ansiedade, imediatismo, é algo surpreendente. Isso vai ter efeitos aí, você que é psicóloga, mano, isso vai ter efeitos aí, eu não sei quais, de médio para longo prazo, mas algum tipo de efeito isso vai provocar e vai mudar relações interpessoais. Enfim, reflexões, né? Vamos acompanhando as cenas dos próximos capítulos, hein, Mal? Um brinde aí, Faltou. Oi, Zoé, pode falar. Eu vou falar que essa semana eu também estava vendo sobre esse assunto que o Malcolm estava discutindo ali, e até assisti no canal do Instituto Multiversa, que quem me passou, Malcolm, foi o David. Estava assistindo as duas palestras que tem lá sobre psicologia positiva
e uma sobre o Janeiro Branco ali. Tem a ver com relação com a minha empresa, com algumas coisas que a gente está fazendo lá na empresa. E aí, nessas duas palestras sobre psicologia positiva, ela relaciona bem. Era lá no meio da pandemia, tá, gente? Ela já falava. Foi do Alvarez, tem duas pessoas falaram, o Alvarez e a Graça. Isso mesmo, a Graça Razeira e o Marco Calegaro. Marco Legário, sim, e também o Alvarez, também Ah, falou essa eu sobre não isso. assisti, vou assistir então. E aí, muito interessante, porque lá eles já falavam sobre o processo da ansiedade, de como que ia estar a sociedade agora, os negócios, as empresas, e esse processo que a gente está vivendo agora, Malcolm. É isso que naquela época não tinha, não estava falando na IA, né? Ainda. Mas agora a gente tem o fator da IA incluído nesse processo, da saúde mental e dos negócios, das empresas, de como que ficou essa relação dos empreendimentos, né, de modo geral, pós-pandemia. E aí a gente está vivendo essa nova era de adaptação aí, até dava para fazer uma nova live para a gente mostrar esse contexto agora. E não se tem hoje ainda o caminho para onde se vai, só tem os índices ascendentes, né? Todos estão subindo em alto nível, assim, né? Tudo que se pensava, até participando de um evento que teve aqui em Florianópolis agora faz poucos dias do Sesc na indústria, né? Que estava empresários, pessoas de todo o setor da saúde, era estadual de Santa Catarina, mas envolvia gente do Brasil inteiro nesse evento, nessas conferências aqui, aqui em Florianópolis. E aí, o que que se falou, né, nesses eventos? De que crianças, gente jovem que apresentariam doenças de idosos já estão apresentando agora. Nós que estamos na faixa dos 40, já me denunciei aí a minha idade, nós que estamos nessa faixa dos 40, então somos bem velhinhos já. Mas, assim, os índices de adoecimentos estão sérios. Estava se falando isso também por causa do SUS, das questões da saúde e tal. Então, gente, os empreendimentos de agora em diante para todos os nossos lados aí, tanto os de autoliderança, que vão depender bem intrinsecamente da autoliderança, todos, né? Tá bem. Estamos assim com novas investigações aí, bem sérias para sair do papel. Era isso. Boa. E aí, só para dar uma pequena contribuição aí nesse ponto também, né? Eu acho que um desafio é a gente ter muitas vezes o abertismo para a gente pensar em formas novas de fazer as coisas e de pensar, né? Porque a transformação social ela sempre aconteceu, talvez aconteça mais rápido hoje, né? Pela velocidade de informação, distribuição de informação. Mas é engraçado como uma geração ela sempre vai pensando que a forma dela é a certa, né? E às vezes são diferentes, né? Então, eu tenho 36. Meus pais falavam que a forma de eu fazer as coisas era diferente, que os pais deles provavelmente também falaram com eles. E é um castelo, né? Então, essa questão do abertismo é fundamental, mas muitas vezes é muito difícil, né? Porque a gente está já acostumado com uma forma de pensar, um jeito de fazer as coisas, e ter essa flexibilidade às vezes é difícil mesmo. Às vezes a gente contrata uma pessoa nova, 20 anos, 17 anos, diz, nossa, a forma de pensar dessa pessoa é totalmente diferente, né? Mas saber explorar ali as potencialidades dela, né? Com certeza ela tem muito mais habilidades em outras coisas que eu, por exemplo. Então, essa visão também muitas vezes é difícil de ter, mas é um exercício constante, eu vejo, assim, que é muito rico. Mas aí entra a questão da adaptabilidade, né, que vai ser algo muito importante cada vez mais, porque essas relações cada vez mais fluidas e dinâmicas, inclusive o mercado de trabalho tende a mudar rapidamente, e isso gera uma angústia, uma ansiedade nas pessoas por serem substituídas a qualquer momento. Então, o cara que trabalha ali, sei lá, o cara é de uma empresa de contabilidade, ele, todo dia que ele ouve uma nova funcionalidade da IA, ele já fica com medo, e agora? Será que já vai fazer meu papel? Quanto tempo eu tenho ainda nesse emprego, né? Porque
tem um pouco a ver com o que o Malcolm trouxe anteriormente. Antes a coisa era muito mais a longo prazo. Você conseguia fazer planejamentos de longo prazo em relação à própria carreira. Hoje em dia não tem como. Você a qualquer momento pode se tornar totalmente dispensável. Vai precisar se envolver com outra coisa, vão surgir outras necessidades. Tem o efeito positivo, que é no sentido de que as coisas tendem a se tornar mais baratas, mais eficientes, do ponto de vista da produção, trabalhos mecânicos tendem a ser menos dependentes das pessoas, né? E vai ter toda uma readequação aí do mercado de trabalho para outros horizontes, né? Talvez mais a questão cultural, como a Simone trouxe também, né? O que vai faltar vai ser essa coisa da atenção do humano. Eu prevejo para o futuro muita ectopia afetiva, as pessoas se relacionando. Quem é a sua esposa? Não, minha esposa é esse robô aqui. Quem é o seu marido? Não, eu estou casado com essa IA, né? Então, a companhia humana pode ser trocada pela companhia de um robô, né? Mas qual vai ser a consequência disso no longo prazo? Então, são uma série de perguntas, questões aí que a gente pode ter, mas acho que o mundo que vai precisar cada vez mais da adaptabilidade, a pessoa saber lidar com mudanças, não ficar presa, e acho que essa é a maior dificuldade das gerações mais antigas, tem dificuldade de mudança, é conseguir fazer abrir mão, né, do antigo para saber aproveitar o que surge de novo, né? Mas os empregos, toda a relação de trabalho tende a mudar drasticamente nos próximos 5 anos, né? Boa. Discussões riquíssimas aqui, né, pessoal? Só uma palhinha aí, um aperitivo, que vai ser amanhã e no domingo. Vou passar a palavra Ô, para o Rafa. André, Rafa, vai isso. lá. Eu acho que o que o Fábio estava falando ali, né? Na minha opinião, é chave a questão de adaptabilidade, porque em termos de tecnologia, isso que os colegas estão falando, isso é só uma pontinha ainda do iceberg do que a gente tem hoje. Imagina como vai ficar a pessoa quando a resposta vem antes da pergunta. Esse é o tipo de coisa que o mundo quântico traz para nós, né, para quem estuda. Porque a relação do tempo, por exemplo, e questão de multidimensionalidade, ela é uma realidade. Então, em termos de saúde mental, eu acho que o presente e o futuro ele depende muito da gente estar discutindo a questão, botando a consciência mesmo no centro do debate, falando nas questões de propósito, o que está sendo debatido aqui, né, nesse início de fórum. E a adaptabilidade da consciência, ela depende muito do autoparapsiquismo, do desenvolvimento, né? Então, porque a tecnologia, ela vai reservar, né, para quem não está muito antenado ainda, é muito, muito mais surpresa e a aceleração disso vai ser enorme. Então, quanto a isso, ninguém precisa se preocupar. A mudança ela Ela é é certa, mas acelerada. Isso aí. Muito bom. Muito bom. Muito bom, Rafa. Ó, pessoal, a gente já está chegando aí no nosso horário. Eu queria pedir para o pessoal da programação colocar para a gente os slides pessoal da transmissão, colocar os slides da programação do evento, porque só para vocês sentirem o gostinho, quem não está inscrito ainda, tá chegando, Guilherme, tá carregando. Boa, foi. Vamos passando aqui, a gente vai comentando rapidamente aí sobre as mesas. Então, convite para todo mundo aí participar do 12º Fórum de Liderologia, né? Temática empreendedorismo evolutivo. Pode passar. Isso, beleza. Então a gente assistiu a conferência de abertura com a Simone e com o Fábio. Ó, a gente separou. Isso pode seguir aí, Guilherme, por favor. A gente separou as mesas de debate, a gente agrupou os trabalhos em mesas afins, né? E vocês vão perceber que ela tem um crescendo, assim, no processo, né? Se a gente pensar ali na holocarmologia, né? No ego-karma, indo para o grupo karma, para a policarmalidade. Mesa um, autoqualificação do empreendedor evolutivo. Aí vocês me ajudam aí, Simone, Fábio, comentar algum que vocês queiram dar destaque. Pô, o Malcolm, né? Falou aí, vai apresentar.
Custo energético e rigidez da liderança, o Johan e o Marco Aurélio nessa mesa, começa amanhã às 8h30, né? Então, 8h30, 8 horas a gente já está, mais ou menos, né, com a sala aberta, a gente já ir entrando e conectando com o evento. Então, mesa 1, autoqualificação do empreendedor evolutivo. Pode avançar. Na mesa 2, ferramentas otimizadoras para empreendedores e empreendimentos. Então, a gente tem a técnica liderológica dos 5Ps, com a Vânia e com o Rafael, aí contribuiu com a gente. E organização e sistematização de empreendimentos evolutivos, da Elizabeth, da Isoé. Empreendedorismo interassistencial voluntário, Adelino. Adelino, que estava para apresentar, apresentou verbete recente, agora, né? Quanto que foi? Foi Líder desperta. essa semana aí. Acho que é quarta-feira. Já foi, né? Pô, foi recente, isso aí. Boa. Então, ferramentas otimizadoras para empreendedores e empreendimentos. Sábado, das 10 às 11h30. Vamos para a próxima. Mesa 3, vendas interassistenciais. Aqui a gente tem vários cases muito interessantes. Da Inês, não sei se você conhece, Simone. Inês, comércio interassistencial, estudo de caso de loja de autoatendimento. O Leandro Pinheiro, venda cosmoética, sensação de boa compra. A Vânia e o Rafael de novo, transparência no comércio internacional, estudo de caso. Ali de. Aí vai ser depois do almoço no sábado, de 1 às 14h30. E é bacana porque são tudo experiências mesmo, né? Então, aquilo que a pessoa vivenciou, elas estão trazendo aí para debate, né, pessoal? É isso aí. Essa mesa 4, vão ser duas mesas separadas, né? São 4 artigos: empreendedorismo social cosmoético. Rafael, autorresponsabilização e sustentabilidade humana, caso de captação de recursos por lei de incentivo fiscal. André Monteiro, vulgo eu. Esse? Exato. Empreendimento evolutivo para capacitação profissional de jovens e vulnerabilidade socioeconômica. O André Teixeira, ensino de natação em Angola, convite de missão multidimensional. E o Pedro Vieira, reurbanização através da música em colégio de periferia. Tá? Conheço o trabalho do André, conheço o trabalho do Pedro, conheço o meu trabalho, então, assim, são muito práticos. Isso do Rafael Lima. Conheço do Rafael, aí, pois é. Bom, aí, tá tudo bom. Boa. Essa mesa 4, no sábado. Aí tem intervalinho. Isso, intervalinho. Mesa 5, transição de paradigmas. Super legal também. Vânia e Rafael, 3 artigos, dá para pedir música já Tá, no pode. fórum. Jogos evolutivos, uma abordagem autoliderológica. A Sandra, do assédio extrafísica à autolucidez, virada consciencial no empreendedorismo. A Maria Célia, prática evolutiva em uma OSC de acolhimento a animais, também é super legal. E a Maelin, com a Isoé, estudo de cooperação em animais e humanos. Também está muito legal Bem esse bacana, trabalho, né, Simone? tá E a bem legal. gente Tudo na prática, tudo prático. Muito prático. E a gente encerra o sábado às 19 horas, o primeiro dia de fórum. No domingo a gente retorna às 8h30 de novo, então 8 horas a gente já vai entrando na sala, com a mesa Gestão de Empreendimentos Conscienciocêntricos. O Ricardo, que participou hoje com a gente aí. Cosmovisão estratégica na construção de empreendimentos conscienciocêntricos. O Gabriel, experiência de implementação de colegiado no IPC, estudo de caso. Gabriel que foi coordenador geral do IPC agora, tá, durante os últimos 4 anos. Simone e Fábio, Case Hubs Conscienciológicos, motivação, benefícios e princípios norteadores. Essa é a mesa 6. Na mesa 7, gestão interassistencial. O Renan Temp, Neotelecom no Paraguai, liderança cosmoética e impactos urbanológicos. E o Cleverson, que eu não vou me atrever a falar o sobrenome dele, que eu nunca acerto. Desafios. Desafios e resultados da implementação de cultura conscienciocêntrica em academia de musculação. Essa é a mesa 7. É bacana que vai inspirando, né? O pessoal aí que quer empreender ou que já empreende, né? Todos esses que Totalmente. podem
gerar um monte de ideia boa. Com certeza. Essa característica está muito legal desse fórum, né, dos outros, mas desse essa questão prática, né, concreta, assim, de cases mesmo em várias áreas, tá? Isso ficou muito legal. E por fim, a mesa 8 cidades evolutivas, Blumenau, colônia modelo mundial, com a Betânia e a Isoé, cidades evolutivas, pilares indicadores, com a Simone e o Fábio novamente, e o Crescendo EC, Hub, cidade evolutiva, com Leonardo Malinverni, direto da Itália, tá? Vai apresentar para a gente aqui. E então, domingo a gente termina a 1 hora, a gente tem um encerramento, 1 hora a gente encerra o 12º Fórum de Liderologia. Inscrições abertas hoje até às 22 horas, para quem estiver assistindo aí pelo YouTube ou por aqui pelo Zoom e ainda não se inscreveu, ali pelo Simpla da Liderare. E se quiser pagar em Bitcoin, tem 20% de desconto aí, para já incentivar o movimento dos Bitcoiners, que somos totalmente favoráveis. Quem quiser pagar em Bitcoin, fala com quem? Pode mandar e-mail para contato@liderologia.org. Aí, pessoal, contato@liderologia.org para ganhar os 20% de desconto aí para pagamento em bitcoins. Manda satoshinhos aí para nós. Então, assim, excelente, né? Cases super práticos, trabalhos muito, muito enriquecedores. Então, da minha parte aqui, eu já queria agradecer todo mundo por hoje, você, Fábio, Simone, pela conferência, que foi sensacional. E os demais aí, nos vemos amanhã e no domingo pros demais dias de fórum. E Simone, lembrando Fábio? que vai ser enviado para quem se inscrever no fórum, vai ser enviado daí num grupo específico o link para amanhã, tá? Que deve ser diferente do link de hoje. É isso aí. Algum outro recado? Algum Acho recado que é final? isso. Bora lá, vamos debater empreendimentos evolutivos e empreendedorismo evolutivo. Nos vemos amanhã. Tá muito bom. Pessoal do YouTube, valeu. Pessoal aqui do Zoom também, obrigado. Até amanhã. Às 8 horas a gente já começa a entrar na sala, já acordem um pouquinho mais cedo aí. Pode trazer o café, não tem Ah, problema. é. Tudo bem. Abraço, pessoal. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Tchau. Tchau.